Se você gosta de fotografar aves ou fotografar a natureza em geral e está procurando uma boa opção de câmera para fazer isso, hoje eu quero conversar com você sobre a Canon R7. Essa é uma opção bem legal da Canon, uma câmera que foi assim desde o lançamento focada em fazer foto e vídeo de natureza. E nesse vídeo eu vou falar sobre vantagens da R7, sobre desvantagens, também vou falar sobre as concorrentes ali de outras opções de câmeras em relação à R7 e vou também compartilhar informações valiosíssimas com vocês sobre as minhas configurações que eu uso para tirar fotos como essas aqui, ó. E aí, tudo jóia? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Rudy. Hoje eu quero conversar com vocês então sobre a Canon R7. Eu estou usando essa câmera aqui quase que desde o lançamento, se eu não me engano eu comprei ela em julho ou agosto de 2022, né? Eu estou gravando esse vídeo em maio de 2023, então quase um ano aí de uso com a Canon R7. Tem sido uma relação meio assim de amor e ódio, assim, o que eu gosto e o que não gosto nessa câmera. Mas agora, depois que eu comprei a Lumix S5 Mark II, que é a câmera que está me filmando agora, a R7 ficou assim bem separada no meu kit como uma câmera que eu estou usando para fotografia e vídeos de natureza. Eu gosto demais de fazer isso, é uma coisa assim para mim que é um hobby assim muito agradável. Eu já tenho vários vídeos de natureza aqui nesse canal, vídeos que eu gravei no Pantanal, vídeos que eu gravei na Europa. Sempre eu tento colocar alguma coisa de natureza nos meus vídeos. E geralmente aqui no canal eu falo mais sobre vídeo, mas hoje eu quero focar em foto para tentar te ajudar aí a clarear as informações sobre o uso da R7 para fotografia de natureza, especialmente de aves. Então vamos começar falando sobre vantagens. Cara, vantagem da R7, primeira coisa que eu quero falar, eu sou fã de câmera mirrorless. Eu não acho que comprar uma DSLR hoje, já em 2023, seja um bom negócio. Claro, existem N equipamentos extremamente bons, eu só estou dizendo que eu já acostumei com várias funções disponíveis em Lumix, como por exemplo o viewfinder eletrônico, que antes lá no começo era uma desvantagem, porque os visores não eram tão bons, então tinha um atraso, a definição não era tão boa. Mas hoje em dia os visores aqui, esse visorzinho pequenininho aqui, ele já tem uma definição muito boa e o legal é que quando você vai regulando a imagem, tipo vai aumentando a velocidade do obturador, fechando a abertura, você já vê a imagem como ela vai ficar, coisa que lá nas DSLR isso não é possível, já que você está olhando por um visor óptico que está te mostrando a imagem passando direto pela lente. Então para mim essa é uma primeira grande vantagem, mas é mais em relação a usar câmeras mirrorless versus DSLR. Então para finalizar essa parte de DSLR versus mirrorless, se você quer comprar a sua primeira câmera, eu sugiro demais você comprar uma câmera mirrorless. No caso da Canon, são as câmeras que começam com a letra R no nome. R7, R6, R10, R5 e aí por diante. Dentro dessa linha da Canon, essa câmera tem um preço muito legal, que eu vou deixar aqui o preço atual dela, que claro, não é barato, mas considerando as opções que ela te oferece, sim é um preço bem atraente. Até porque essa aqui é uma baita câmera de vídeo também. O segundo ponto que eu quero mencionar é a portabilidade. Para quem usou câmeras DSLR da Canon antes, você olhar uma câmera desse tamanho aqui e saber que ela tem essas funcionalidades tão legais para filmar e fotografar a natureza, é uma coisa impressionante. Inclusive eu vou colocar ela aqui com a lente, que eu tenho usado mais, que é a RF100-400 e caras, olha aqui que kit mais compacto, menor do que o meu braço aqui, ó, cabe muito fácil na mochila e é muito leve, cara. Isso aqui você não vai sofrer para carregar aquela lente gigante que vai te cansar aí durante o dia. É uma lente mais escura, não é uma lente profissional, mas é claro, aqui eu tô falando principalmente de um mega kit para quem tá começando. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu faço um review completo da 100-400, sugiro você dar uma olhada, porque é uma lente muito barata pelo que ela oferece. Então essa combinação aqui é uma combinação sensacional em relação à portabilidade e também a preço, considerando que esse tipo de equipamento para fotografar e filmar a natureza, geralmente é um equipamento com precinho bem salgado. Uma outra vantagem da R7 é a velocidade do burst, é a velocidade das fotos que ela consegue fazer. Quando você está usando o obturador mecânico, você consegue tirar 15 fotos por segundo. Já com o obturador eletrônico, você consegue até 30
30 fotos por segundo. Esse aqui é o som do obturador mecânico a 15 frames por segundo. E esse aqui é o som do obturador eletrônico a 30 fotos por segundo. Então é foto pra danar, você consegue captar muitas imagens legais com essa velocidade aqui da Canon R7. O foco automático da Canon R7 também é incrível, é um dos melhores sistemas de foco automático que eu já usei na minha vida. Ela acha o olho ali de uma ave, de um pássaro, cara, mesmo se tiver pequenininho no frame, ela vai lá e bota o quadradinho no olho aqui, você tira a foto e a imagem vai estar em foco. É um sistema de foco sensacional para quem quer fotografar a natureza. Em geral, quando a gente está fotografando a natureza, quanto mais longe a gente quer chegar, melhor, porque daí você consegue captar mais detalhes dos animais que você está fotografando. E o fato dessa câmera aqui usar um sensor APS-C pode ser uma vantagem nesse sentido. Porque quando você usa uma lente, por exemplo, como essa 100-400 aqui, que é uma lente feita para sensores full frame, você não vai ocupar todo o círculo de imagem dessa lente, e sim uma parte central. Então acaba que você consegue ir mais longe, dá a sensação de que você chega mais perto das aves que você está fotografando. Então você tem que multiplicar mais ou menos por 1.6. Então, se essa lente aqui é uma lente com final 400mm, você multiplica por 1.6, vai dar mais ou menos 640 milímetros, que vai ser o campo visual que você vai ter no arquivo da R7. Existe toda uma questão de característica de imagem, profundidade de foco, aquele desfoque do background, quando você compara câmeras APS-C com full frame. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, eu só estou dizendo que sim, é uma vantagem para quando você quer fotografar aves, usar um sensor APS-C. Além disso, essa câmera tem um sensor de 32,5 megapixels. Por que isso é legal? Porque quando você fotografar uma ave, mesmo que ela esteja pequena na foto, você consegue recortar a imagem e ainda ter um arquivo robusto. Porque se você tirar uma foto, por exemplo, lá na casa dos 20 megapixels, 24, quando você começa a recortar, você já vai cair ali para 12, 10 megapixels, vai ficar uma imagem muito pequena. Então aqui com 32,5 megapixels, você consegue uma imagem bem robusta para depois dar um recortezinho ainda, poder chegar mais um pouquinho na edição. Mas nem tudo são flores e a Canon R7 também tem várias desvantagens. A primeira dela é justamente uma vantagem que eu falei, que é uma câmera APS-C. Muitas pessoas buscam sempre aquele visual de câmera full frame. Na maioria das vezes você consegue uma separação do background com mais facilidade. E eu digo com mais facilidade porque assim, não é fundamental você ter uma câmera full frame para produzir uma foto, por exemplo, com um background desfocado. É muito mais importante você entender das regras de composição, onde que você vai se posicionar em relação à ave, do que necessariamente o sensor da câmera. Mas sim, é um ponto negativo para muitas pessoas, por isso eu estou mencionando. Uma outra falha da Canon R7 é que o buffer dela enche muito rápido. Enquanto você está tirando uma sequência muito grande de fotos em alta velocidade, a câmera tem que fotografar e ao mesmo tempo ela tem que se comunicar com o cartão de memória para salvar essas fotos. E acontece que o processador da R7 nesse sentido não é tão rápido. Então você enche o buffer, ou seja, a câmera chega num ponto que ela não consegue mais registrar e captar fotos ao mesmo tempo de uma forma equilibrada. Então, simplesmente a câmera vai parar de fotografar porque ela não tem mais espaço na fila para salvar os arquivos no cartão de memória. Esse é um grande problema na R7, buffer enche muito rápido. Falando um pouquinho da história aqui da Canon, quem usava mais DSLR vai lembrar da Canon 7D e também da 7D Mark II, que eram câmeras sensacionais, são câmeras sensacionais, eu conheço muita gente que usa ainda. E quando a R7 foi anunciada, meio que todo mundo pensou que era uma versão mirrorless da 7D, e não é exatamente isso. Principalmente na parte de construção, a gente viu que tem uma diferença bem grande. A 7D era construída assim com muita robustez, uma robustez, por exemplo, que eu vejo ainda hoje na Lumix que eu estou usando, na S5 Mark II, mas a R7 tem uma construçãozinha assim meio que deixa a desejar. Uma sensação assim de plástico meio fácil de riscar. Inclusive, desde o começo eu uso essa skin, que é um adesivo, né, verde aqui em cima da minha, para justamente proteger ela de riscos e tal. Então a construção dessa câmera não é tão legal. Além disso, ela tem em relação à construção esse botão aqui, ó, que ela não tem o dial tradicional que geralmente vem aqui, ó, para você regular a abertura ou a velocidade do obturador. Ela tem esse dial frontal e esse dial aqui que fica virado na vertical aqui, que é uma coisa que dividiu muito opiniões.
e sinceramente não gostei. Me acostumei, não é um negócio que você vai sofrer demais assim para usar, você se acostuma, mas gostar, não gostei. Mas talvez o pior defeito da Canon R7 para fotografia de natureza é o Rolling Shutter. Ele é um efeito que acontece quando você está usando o obturador eletrônico. Quando a câmera vai fazer a leitura da imagem que foi captada, ela lê linha por linha. E como essa leitura é lenta, quando a imagem começou a ser lida aqui em cima, a ave ou o assunto que você está fotografando já se mexeu. Então acontece de a imagem às vezes ficar um pouco assim, padrões diagonais absolutamente horríveis. E você percebe isso inclusive quando você está gravando vídeo, que a imagem fica meio gelatinosa, justamente porque a câmera não lê o sensor de forma rápida. Câmeras mais modernas como a Nikon Z9 ou a Canon R5, Fuji XH2S, tem uma velocidade de leitura tão rápida que você não percebe o problema de Rolling Shutter. Mas a Canon R7 tem um sensor que, apesar da Canon dizer que é novo, parece que não, parece que é um sensor antigo, então ela sofre demais com o Rolling Shutter. E eu vou comentar com vocês como eu faço para lidar com esse problema, para conseguir fazer fotos legais com ela. Existem vários outros pontos negativos na Canon R7, conforme eu falei, é uma relação de amor e ódio que eu tenho com ela. Eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui para vocês na descrição depois, esse vídeo aqui onde eu falo sobre pontos negativos. Se você for comprar essa câmera, decidir comprar essa câmera por causa desse vídeo, sugiro antes que você dê uma olhada lá, porque às vezes pode ter um deal breaker lá, alguma coisa que faça você desistir de comprar a câmera. E obviamente eu não estou falando para você desistir, eu só estou dizendo que é uma forma de você se informar. Bora falar um pouco rapidinho sobre concorrentes da Canon R7 para fotografar natureza. E eu vou comentar sobre câmeras que estão mais ou menos nessa faixa de preço. E eu quero deixar já uma mensagem aqui para vocês. Gente, não achem que para começar a fotografar natureza você tem que ter uma Canon R7 não, tá? Tem gente que está fotografando natureza com celular. Tem gente que está começando a filmar natureza, fotografar com celular, então faça com que você tenha, não desista se você gosta desse hobby, isso aqui vai chegar com o tempo. A primeira opção é a Canon R10, que saiu junto com a R7, então é uma ótima opção, porque você vai ter uma opção mais barata, vai perder a estabilização do sensor, que a R10 não tem, o shutter máximo dela é 1/4000, enquanto da R7 é 1/8000, e salvo engano ela usa um cartão de memória só, enquanto a R7 tem 2 cartões de memória. Mas eu tenho um amigo que usa a R10 e tá gostando bastante, vindo ali, se eu não me engano ele tinha tipo uma T6i, alguma coisa, então ele migrou para mirrorless comprando a R10 e gostou, então é uma opção interessante. Uma outra opção que eu acho super legal é usar uma câmera com sensor MFT Panasonic, por exemplo, a Lumix G9, que está aparecendo num preço bem legal já no mercado de usados, e combinada com a Lumix 100-300 é uma ótima opção. Eu tenho um vídeo falando dessa câmera e dessa lente para uso em fotografia de natureza, sugiro você dar uma olhada também. Mas se você procura uma câmera bem abaixo desse valor, aí você vai ter que dar uma olhada naquelas câmeras super zoom, que tem várias opções interessantes, tipo o Nikon P600, Canon SX540, existem várias câmeras nesse segmento e você consegue comprar uma usada aí por até R$1.000. Inclusive na descrição tem links para várias dessas câmeras, outros produtos e lentes, para você comprar esses materiais no Amazon aqui no Brasil e também no AliExpress. Quando você compra por esses links eu recebo uma parcela, uma pequena comissão, sem nenhum custo adicional para você, então você ajuda esse canal aqui a manter uma vida longa. E agora eu vou conversar com você sobre como eu configuro a minha Canon R7 para eu fazer fotografia de aves e de natureza em geral. A primeira seleção, que é a mais importante você fazer, é entre obturador mecânico e obturador eletrônico. Eu evito usar o obturador eletrônico para quando eu vou fotografar animais ou aves que estejam se mexendo muito rapidamente, para evitar essas distorções que eu mencionei. Mas o obturador mecânico também tem suas desvantagens, uma das quais é a quantidade de vezes que ele atua, então existe um desgaste ali do shutter. E uma opção que eu gosto de usar bastante, que é a opção que em regra eu deixo salvo na minha câmera, é a primeira cortina eletrônica. Em vez de ter 2 atuações para cada foto, como no obturador mecânico, ele tem uma atuação apenas e a velocidade de leitura é boa. Existe a possibilidade de alguns artefatos na imagem, principalmente no background, quando você usa o obturador com a primeira cortina eletrônica, mas não vou me aprofundar nisso, faça seus testes aí, essa é a minha sugestão. Mas em algumas situações é muito útil você usar o obturador eletrônico. Se você está fotografando um animal que está mais paradinho, que não está se mexendo muito, e você precisa economizar ali no volume, no barulho, no ruído que você está fazendo, então usar o obturador eletrônico é uma ótima opção. Porque, caras, o obturador mecânico dessa câmera
câmera é muito barulhento, conforme eu já mostrei para vocês, mas vou mostrar de novo aqui, ó. Então, com esse ruído que às vezes você já espanta o animal, pode ser interessante usar o obturador eletrônico. Quero falar sobre foco automático agora com vocês. Qual é a regulagem que eu uso? Caras, eu uso praticamente a regulagem que estava na câmera já quando eu liguei a câmera, que é o foco na área total. Se eu apertar o Quick Menu, essa opção que aparece aqui na lateralzinha direita, todo o frame está sendo ocupado. E também no Quick Menu, se a gente navega para esse quadradinho aqui no canto, eu seleciono a opção que aparece essa capivarinha aí, que é a seleção automática de animais. Funciona muito bem, conforme eu falei, inclusive detectando os olhos dos animais, é muito massa. No entanto, se o animal que você estiver fotografando tiver um pouco misturado ali na vegetação, tiver um pouco difícil, aí eu clico mais uma vez no Quick e seleciono aqui essa opção de um ponto, porque daí eu posso navegar com o joystick e colocar o quadradinho aqui em um ponto específico que eu queira na imagem, se a câmera estiver tendo dificuldade para focar. Agora, se ainda assim eu não conseguir focar, o que não tem acontecido muito com essa câmera, aí eu passo a câmera para foco manual e faço o foco realmente pela lente. Quando você vai fotografar, você tem que escolher o seu modo de disparo. Você tem 4 opções que você vai usar geralmente para fotografar a natureza. Primeiro deles é a foto simples, né? Você tirar uma foto por vez. Depois, a velocidade contínua em altíssima velocidade, mais Mega Plus das galáxias. Depois, um modo de alta velocidade e o foto contínuo. Então, esses são os modos principais que você vai usar para a natureza. Também vou passar uma diquinha sobre isso daqui a pouco. Aí, eu quero passar um recado para vocês, inclusive, que recentemente eu estive no Pantanal de novo. Eu já tive um vídeo que eu gravei lá no Pantanal, um vídeo super legal, super lindo. Mas eu voltei no Pantanal recentemente com a área toda alagada. Estava usando principalmente a R7. Em breve esse vídeo sai aqui no canal, então não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para você ficar por dentro desse novo lançamento. Uma função bem interessante que está disponível na R7 é a função Raw Burst, que funciona assim: você aperta o obturador aqui no primeiro estágio, como se você fosse fazer o foco, aquela primeira apertadinha, e aí a câmera já começa a gravar as imagens enquanto você está fazendo essa segurada, e aí quando acontece um movimento, uma ave voa, por exemplo, você termina de apertar o botão de obturador, e aí a câmera vai gravar tipo 2 segundos antes de você ter apertado. Então você já consegue as fotos antes do movimento acontecer. É uma função que eu usei a primeira vez na Lumix G9, que é a câmera que eu mencionei agora há pouco, e eu tirei muitas fotos legais com a G9 usando essa função. No entanto, eu não gostei de como essa função foi implementada na Canon R7 e por isso eu não tenho usado muito. E o primeiro motivo de eu não usar tanto é justamente o fato da leitura do sensor da R7 ser lenta quando você usa o obturador eletrônico. Então, para meio que já fugir desse problema, não tenho usado muito o Raw Burst. Um outro problema é que o Raw Burst não salva as fotos individualmente, coisa que acontecia lá na G9. Ele salva uns arquivos compactados que o Adobe Lightroom não consegue abrir depois. Então, para você conseguir essas fotos, ou você tem que acessar pelo software da Canon, que por sinal eu não uso, ou então você tem que escolher essas fotos pela câmera e pedir para a câmera extrair aquelas imagens, o que é possível também, mas se você tiver aí um dia inteiro de fotografia, depois você vai ter que ficar lá navegando, procurando as fotos e saber o que você vai usar para salvar, tal. Não gostei disso. Um outro problema é que não tem como salvar o Raw Burst em uma função, em um modo customizável. Toda vez que você quer usar essa função, você tem que navegar até ela. Dá para colocar um atalho para você chegar na função, mas não dá para você colocar um atalho de liga e desliga, por exemplo, da função. Vou falar isso também quando eu for falar sobre os botões customizáveis daqui a pouco. E a última coisa sobre esse Raw Burst, que em português chama modo sequência RAW, é o fato que eu já mencionei também do buffer dessa câmera ser lenta, então você não consegue captar muitas imagens, porque às vezes não é só a decolada da ave ali que você quer fotografar, você quer fotografar ela em voo também. Então, se você começou a fotografar aqui, você andou um pouquinho, a câmera já encheu o buffer, você tem que parar. E agora vamos mergulhar aqui nos menus e botões da R7 e eu vou mostrar para vocês como eu fiz a minha configuração para fotografar aves. Se você está gostando desse vídeo, sugiro você se inscrever no canal e dar uma olhada na playlist que eu tenho sobre Canon R7. Eu tenho um vídeo ensinando você a configurar todinha a R7 para vídeo. Tenho vídeos testando o foco automático, então tem bastante conteúdo da R7 para você entender aí tanto a usar essa câmera ou também para te ajudar a decidir se a R7 é a câmera ideal para você.
Caras, a primeira função que eu acho extremamente importante você configurar no sentido aqui de como você controla a câmera é usar esses modos customizáveis aqui em cima, o C1, o C2 e o C3. Com eles eu já deixo regulagens bem rápidas aqui, pré-configuradas, para eu não ter que ficar entrando no menu da câmera na hora que eu estou fotografando. Então aqui no C1 eu deixo o obturador mecânico com a velocidade super rápida, aquela H+, e no C2 eu deixo o obturador eletrônico também em alta velocidade. Eu recomendo demais também que você configure os botões da sua câmera com as funções que você utiliza com mais frequência. E aí você vai ter mais agilidade de controlar a sua câmera na hora que estiver fotografando a natureza. Para fazer isso, você vai clicar em menu, vai até essa opçãozinha aqui alaranjada, que tem uma câmera aqui no final, e vai na opção 3, onde você vai escolher a opção personalizar botões. Aqui desse lado você tem as funções de foto e do lado direito as funções de vídeo. Então a gente está falando de funções de foto, você vai escolhendo cada um desses botões e selecionando a função que você quer atribuir dentro de várias opções que estão disponíveis aqui. E eu configurei minha R7 da seguinte forma: para o lado direito eu coloquei a seleção de ISO, porque apesar de ter um botão aqui em cima dedicado para ISO, eu tenho que clicar e depois girar a rodinha. Aqui eu já selecionei o ISO, onde eu clico e já continuo clicando para aumentar e diminuir o ISO. Achei que ficou prático dessa forma. Para a esquerda eu tenho um atalho para balanço de branco, o White Balance. Só que é uma função que na real eu me preocupo mais quando eu estou fazendo vídeo. Para fotografia, se você estiver fotografando em RAW, o balanço de branco vai ser sempre tranquilo de você mexer depois. Mas se você estiver fotografando em JPEG, sugiro que você controle o balanço de branco aqui e na maioria das vezes você pode deixar no automático, que a câmera tem uma boa leitura aqui dos balanços de branco. Para baixo eu coloquei uma função que se você olhar aqui embaixo vai mudar, ó, desativar e ativar, tá vendo aqui? Isso aqui é justamente o obturador eletrônico. Então se eu estiver fazendo um burst e quero passar muito rapidamente para o obturador eletrônico, eu só aperto esse botão aqui, ele já vai entrar no shutter silencioso, que é a mesma coisa de obturador eletrônico. Aqui nesse botão de REC, eu botei uma função bem interessante, que é o seguinte: geralmente eu uso essa opção do C-RAW, que é um RAW mais compacto, menor. Quando eu clico o botão aqui do REC, ele vai piscar ali, tá vendo? E aí eu passo a fotografar com a maior qualidade, com um arquivo gigantesco, que é um arquivo que geralmente eu não preciso, mas se de repente aparecer uma cena super massa que você quer captar a melhor imagem possível, então eu já consigo fazer isso, pular para a melhor qualidade com um clique aqui no botão de REC. Isso porque, gente, eu não uso o botão de REC para filmar vídeo, tá? Vídeo eu sempre vou entrar no modo de vídeo pela alavanca aqui, ó. Aqui nesse botãozinho do asterisco aqui em cima, eu coloquei a função de RAW Burst, mas conforme eu disse para vocês, quando eu entro nessa função, ele ainda pede para eu entrar, selecionar, ativar, e aí eu saio, e aí sim eu estou na função RAW Burst. Então é um atalho que eu coloquei aqui justamente para entrar nessa função. Esse botão aqui de baixo continua funcionando como lupa, é muito útil se você está fotografando em foco manual e quer ver melhor se a imagem está em foco. Nesse botão aqui da frente, que está dentro da alavanca de seleção de foco automático e foco manual, eu coloquei uma função que é a de iniciar e parar o rastreamento. Então, quando você quer rastrear algum objeto, eu estou clicando uma vez aqui nesse botão aqui da frente e aí a câmera já começa a rastrear. Já nesse botão aqui para cima eu coloquei a função de Focus Picking, que é traduzida aqui na Canon R7 como destaque MF. Essa função te ajuda quando você está usando foco manual, mostrando marcas coloridas nos locais que estão em foco. Então é bem útil para quando você está usando o foco manual. Já aqui nesse botão superior eu coloco o modo de disparo. E aí eu posso alternar entre o modo simples, o modo super rápido, o modo rápido e o modo contínuo. Se você gostou desse vídeo, gostou da Canon R7, sugiro que você dê uma olhada nesse vídeo aqui onde eu falo dos pontos negativos dessa câmera, caso você esteja aí pensando em comprá-la. Mas se você quer conhecer outras câmeras interessantes para fotografar aves, fotografar natureza, sugiro você também dar uma olhada nesse vídeo aqui. Um grande abraço e até a próxima.